a gravação. Gente, lá na semana passada, o que a gente fez, né? Nós trabalhamos com um segundo artigo, né, que eu estou propondo aqui, uma discussão sobre problemas de pesquisa, né? Como é que eu formo um problema de pesquisa? O que incide para eu tomar decisões em um problema de pesquisa, né? Por quê? Porque o problema de pesquisa, e a gente está numa disciplina de metodologia, né? A gente tem que tomar decisões a partir de que ideia eu vou pôr no problema, porque dali depois vai sair o objetivo geral, uma coisa tem que conversar com a outra, né? E disso tudo vai sair metodologia. Então a metodologia depende frontalmente do problema que eu vou propor, né, para poder organizar, então. Então, a gente está discutindo aí problema de pesquisa. E nós analisamos dois textos aí, né? Na semana retrasada, o texto 1, fragmentamos e reescrevemos. Na semana passada, o texto 2, fragmentamos e reescrevemos. Ambos, deixa eu só olhar aqui como é que está lá o nosso Moodle lá. Ambos já estão lá no Moodle, né? No que eu chamo lá de aula 3, aula da semana passada, né, dia 28. Então lá já está o texto 2, cru, o texto 2 fragmentado, o texto 2 fragmentado e reescrito. Então a gente pode perceber como é que isso vai avançando ao longo do processo de análise. Então aí, tá? Bom, então nós vamos hoje seguir com a proposta, tá? Deixa eu projetar aqui meu arquivo e eu vou mostrar o que eu fiz, o que nós faremos hoje aqui, tá? Que é o passo seguinte aí da análise. Então, eu congelei. Gente, foi eu que congelei aqui? Ou... Tá normal para mim, professor. Tô me movimentando, não? Acho que tá dando umas travadas às vezes, assim, na voz, mas tá. Peraí, eu vou atualizar aqui meu sistema, só um segundo aí. Peraí. O áudio tá desligado, professor, se você tá falando. Não sei. Não, tá dizendo que deu uma crise geral aqui. Me travou todo o computador, nem mouse funcionava nem nada, mas acho que foi só o mal-estar. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar. O que eu fiz, pessoal? Olha só. Eu juntei. Bom, então vocês vão lembrar que a gente tinha um quadro, né, lá da aula retrasada, com as unidades e a reescrita do texto 1. Nós tínhamos um segundo quadro com as unidades e reescrita do texto 2. Lembram disso, né? O que é que eu fiz agora aqui? Olha só, eu juntei tudo. Tá? Eu vou passar aqui para vocês verem rapidamente. Ó. Então aqui está o texto 1, que vai até o 1.31. E em seguida já está colado no mesmo quadro o texto 2, que vai até 2.28. Vocês vão também perceber, bom, então quem for trabalhar no Excel,
não vai ter problema aí de espaço para o quadro, né? Quem for trabalhar no Word, como eu faço aqui, talvez perceba que eu já inverti a página, eu já botei para paisagem, né? Certo? Para ficar um pouco mais largo aí. E eu inseri duas colunas, tá bem? Uma de palavras-chave e outra de título. Título vai ser o primórdio da categoria. Tá? Nós vamos mais adiante depois aí evoluir os títulos e começar a pensar já em categorias iniciais, né? Depois intermediárias, até chegar na categoria final, tá bem? Então agora é um trabalho mais de compreensão do que a gente já fez. Então, o que é a palavra-chave? São duas ou três palavras que se destacam naquela unidade de significado ali, ou na unidade, ou na reescrita, né? Porque, por exemplo, suponha que eu tenha como palavra experimentação, tá bem? E aí eu quero depois reunir todos os fragmentos que falem em experimentação. Eu não preciso ler todos os fragmentos de novo. Eu só busco ali as palavras-chave, quais fragmentos falam em experimentação, e eu já sei quais que eu vou usar para compor depois lá um capítulo ou uma categoria mais adiante. Tá bem? Então agora a tarefa que nós faremos aqui na aula juntos, né, é atribuir para cada unidade duas ou três palavras-chave, ou uma, se for uma só que seja significativa, uma só, tá? E um título, que tem que ser uma frase curta ou média, tá? Que dê um nome para essa unidade, ou que dê um nome para esse pedaço que eu reescrevi. Por exemplo, tá? Para a primeira, deixa eu só organizar aqui. Aqui também. Tá. Para a primeira unidade, de significado, né? Que é, na construção do problema de pesquisa ou no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema, considerando alguns aspectos fundamentais, como clareza e precisão. A reescrita ficou assim. Em investigações em educação, é importante que a elaboração do problema de pesquisa tenha clareza e precisão. Por exemplo, eu posso destacar aqui três palavras, né? Ou expressões, tá? Elaboração do problema, clareza e precisão. Sobre a palavra clareza, a gente pode depois discutir algumas coisas sobre ela aí, deixar claro. Hoje a gente tem aí alguma forma de evitar esse uso aí, tá? Mas depois, na hora do texto, a gente leva isso adiante. Agora, deixa eu pensar num título que seja uma frase só, né, uma frase única, né, e que expresse o que está representado aí na unidade na reescrita. Tá? Então, por exemplo, o título dessa unidade aí, né, poderia ser, vamos ver. E no título, deixa eu só dar uma dica para vocês, para facilitar a vida depois mais à frente, tá? Eu vou evitar no título iniciar por artigo, definido ou indefinido, ou a, uma, tá legal? Porque mais adiante depois eu vou colocar em ordem alfabética algumas coisas aqui, tá? E aí, se eu usar artigos, ele vai colocar em ordem pelo artigo, não pelo conteúdo que está expresso no título, tá? Então, eu vou evitar iniciar. Eventualmente, vai ser indispensável usar o artigo, mas eu vou tentar evitar ao máximo o uso de artigo no começo da frase, tá? Então, que título eu poderia atribuir para esse trecho, essa unidade que a gente trabalhou aqui, né? Eu vou ler de novo. Em investigações em educação, é importante que a elaboração do problema de pesquisa tenha clareza e precisão. Título, né? Uma ideia. Elaborar o problema
Ele é quase uma reescrita, só que um pouco mais reduzido, né? Exige clareza e precisão. Só assim. Depois eu vou mexer isso mais adiante lá e deixa como tá, então. Então eu defini algumas palavras-chave que eu acho que são importantes ali, que me ajudam a identificar onde é que isso aí está escrito, e trouxe ali um pequeno título para isso aí. Deixa eu ir agora no segundo, e depois a gente vai começar a ouvir sugestões de vocês aí. No segundo, a unidade é a seguinte. Na construção do problema de pesquisa no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema considerando alguns aspectos fundamentais, como o rigor metodológico. A nossa reescrita ficou assim: o rigor metodológico, que é o que interessa. Você deu uma volta antes, mas né, o rigor é o fato aí, né? É importante ao se elaborar o problema de pesquisa em investigações e educação. Antes de passar a palavra para a Laís, deixa eu só pensar em palavras-chave aqui, né? Que seriam rigor metodológico. Então, repito, pode ser palavra ou alguma expressão, tá? Não, talvez só, né? E de novo, elaboração do problema, mas isso é o que a gente está tratando aí. Eu acho que essas duas aí. Laís. Me ouve, prof? Dá para me Sim. ouvir? Sim. Não, eu tive uma dúvida em relação ao título, se é interessante a gente colocar os verbos no infinitivo para poder identificá-los. Ou não tem. Não há regra, pode ser ou não. Tá? Não há nem obrigação e nem proibição. Tá? Certo. Obrigada. Tá? É que talvez nessa primeira parte que fala em produzir o problema, talvez vá ser comum usar no infinitivo, mas não é que tenha que ser assim. Tá? Então vamos pensar num título aqui para esse segunda unidade. Tá? Vamos ler de novo a reescrita. O rigor metodológico é importante ao se elaborar o problema de pesquisa em investigações na educação. Bom, aqui vamos iniciar sem o verbo de ação. Rigor metodológico é importante na elaboração do problema. Pronto, tá? Ele é uma redução da reescrita, mas em uma frase só, e que vá ao ponto direto, então, aí. Tá? A gente abra o microfone aí e vão perguntando aí o que vocês quiserem, e lá na notas compartilhadas lá tem espaço para vocês colocarem lá suas presenças lá, tá? Vou deixar aqui para não me atrapalhar. Tá. Vamos fazer mais um? O 1.3. A clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão da literatura para a compreensão da temática. Como é que nós reescrevemos? Né? Para obtermos clareza e precisão na elaboração do problema de pesquisa, é exigido que a temática seja compreendida por meio de revisão de literatura. Que palavras que se destacam aí para a gente estão aí? Pode ser, tem algumas. Tem temática, tem revisão de literatura, tem de novo clareza e precisão. Tá bom? Tem essas quatro então aí. Não tem problema de serem quatro, pode ficar assim, tá? Mas agora eu vou propor um título aqui que tem que ser um pouco mais curto, porque ficou um pouco grande a reescrita ali, né? Vamos ler de novo a reescrita. Para obtermos clareza e precisão na elaboração do problema de pesquisa, é exigido que a temática seja compreendida por meio da revisão de literatura. Tá?
Então, olha só, eu vou propor um título, depois a gente pode propor um outro diferente, se alguém tiver outra sugestão aí, tá? Revisão de literatura é importante para a compreensão da temática do problema. Como o trecho era grande, a frase ficou grande, mas ela está indo mais ao ponto que é a revisão. Veja que algumas palavras-chave têm que aparecer no título, né? Então aí aparece revisão de literatura, aparece temática, tá? Na anterior, na que está antes ali, aparece rigor metodológico, aparece elaboração, ou seja, as palavras têm que voltar a aparecer ali, né? Algumas delas, pelo menos, não precisa todas, tá? Mas algumas palavras-chave têm que também estarem presentes no título que eu estou sugerindo no texto. Então, agora, vejam só. Deixa eu só ir salvando aqui. Pera um pouquinho. Depois, a gente vai depois concluir e depois eu boto lá no Moodle esse material aqui, tá? Agora, vejam só. Vejam a 1.4, tá? A clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão de literatura para melhor organização da problemática. Muito bem. Como é que ficou a reescrita? A problemática da formulação do problema exige boa revisão de literatura a fim de ter melhor clareza e precisão em sua formação. Então, agora deixa eu ouvir sugestões. Que palavras-chave vocês acham que eu posso destacar aqui? Vamos lá, podem escrever ali, podem falar por aí também. Organização seria uma palavra, né? Qual palavra? Organização. Mas onde é que aparece organização? Ah, tá no fragmento tem organização, né? Deixa eu colocar lá. A organização de alguma coisa, né? Da problemática. Alguma outra que destaque ali no que está ali reescrito ali? Revisão da literatura, parece novamente. Revisão de literatura, Ela escreveu revisão, porque ela é de alguma coisa, né? Então, de literatura, é isso. Tá? Clareza e precisão também, novamente. Sei. Clareza e precisão, né? Mas ele fala em formulação, né? Formulação de quê, né? A formulação do problema também seria ou Isso. fica repetitivo? Não, está repetitivo no que nós reescrevemos lá, que aparece formulação duas vezes, né? A gente poderia ler de novo, olha só. Eu vou ler de novo a reescrita, tá? A problemática da formulação do problema. Deixa eu só destacar aqui. Problema exige boa revisão de literatura a fim de ter melhor clareza e precisão em sua formulação. Eu acho que em sua formulação aqui a gente podia tirar, porque eu acho que está redundante, né? A problemática da formulação do problema exige boa revisão de literatura a fim de ter melhor clareza e precisão, ponto. Então, eu acho que não precisaria voltar, não precisaria escrever de novo em sua formulação, né? Mas ok, eu acho que aí temos três palavras aí que talvez contemplem o que está escrito lá no texto, tá? Ok, então. Tá? Então, organização da problemática, revisão
de literatura, formulação do problema. Ok. Tá bem, agora a gente precisa propor aqui um título para esse fragmento aí, para essa reescrita aí. Sugestões? Podem escrever também ali no chat ou falar no microfone. Uma frase só, única, que represente o que está escrito ali, né? Pode ser mais curta do que a anterior, que ficou um pouco comprida, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque eu acho que eu tenho uma tendência a querer tentar padronizar. Então, e eu não sei se isso é positivo ou não, se isso contribui ou não, porque, por exemplo, eu teria uma tendência a usar o título como Revisão da literatura é importante para organizar a temática do problema, tipo assim, é tentar padronizar com o de cima, tipo, deixar o mais semelhante possível e só trazer o que tá de diferente. Eu não sei se isso pode, daqui a pouco mais pra frente, confundir. Não, isso vai te ajudar no futuro, porque depois depois que nós fizermos isso nos dois textos, nós vamos ver que talvez no segundo texto, alguns títulos sejam parecidos com os do primeiro texto. E quando a gente for depois botar em ordem alfabética lá, eles vão ficar próximos um do outro. E eu vou começar a cruzar a análise do texto 1 com o texto 2. E isso vai ser, então, o começo da formação das categorias. Então, quanto mais objetivo for a frase que eu vou trazer aqui, mais fácil depois de eu relacionar com o segundo texto que vai vir logo a seguir, porque daí eu consigo cruzar uma coisa com a outra. Aí eu consigo ver que um texto e o outro se conversam a partir dessa aproximação de títulos e depois, mais adiante, no próximo passo, de unidades iniciais de categorização. Tá? Então, é desejável isso que está falando aí, Elis. Tá? Não é um problema, não. Tá? Então, vamos pensar num título para esse aí, né? Deixa eu só ler de novo a reescrita. A problemática da formulação do problema exige boa revisão de literatura a fim de ter melhor clarificação. Então, eu vou iniciar assim, ó, revisão de literatura. É isso, eu acho que a Alice estava falando. Literatura. Colabora na formulação do problema. Pode ser sim? Eu acho que fica mais sucinto, né, porque estava muito prolixo, eu acho, ali tanto o fragmento que o autor lá original escreveu, né, quanto a nossa reescrita, fica um pouco prolixo, eu acho, talvez um pouco redundantes. Eu acho que essa frase aí, acho que ela vai mais direto ao ponto, então, aí. Mas tá bem, não há dificuldade aí. Vamos para o 1.5. Aí já é um pouco mais curto, olha só. A base teórica, quer dizer, tudo aquilo que a gente estudou, leu para compor aquele trabalho, né? A base teórica norteia o pesquisador na construção do problema de pesquisa. A gente reescreveu assim: a construção do problema de pesquisa é orientada, porque o norteia, a gente tem discutido essa questão aí do norte ser o correto, né? Pela base teórica. Ok. Palavras-chave, o que se sugerem aí? Uma frase curta aí, então, aí, né? Palavra-chave aí. Sugestões? Base teórica? Base teórica, eu acho que é o ponto central. Mais uma? Precisa ser tipo assim, ali diz que a construção do problema é orientada, mas uma palavra-chave poderia ser orientação ou tem que ser orientada porque está escrito assim? Não, vou te falar que eu nem colocaria orientado ali, porque ele só está ligando
o começo com o fim da frase, né? Como estava o norteia antes ali. Tá. Mas construção do problema, acho que isso sim. Né? Duas palavras que vão me fazer referência a esse trecho aí, né? Acho que é isso, né? Acho que é só, acho que seja. Isso acho que isso já é suficiente. O que acham, hein? Vamos propor um título? Base teórica orienta. Como a reescrita é pequena, o título vai ser muito parecido, né? Base teórica orienta a construção do problema. Pode ser isso aí? Acho que pode, né? Não tem grande diferença aí. Tá. Vamos para o 6, 1.6. Ainda falando de base teórica. A base teórica norteia o pesquisador na condução do problema de pesquisa. A condução significa para onde que ele vai depois, né? Significa que metodologia ele vai propor, né? A nossa reescrita ficou: a condução do problema de pesquisa é orientada pela base teórica. Aí, gente, uma palavra ou expressão que me parece que tem que aparecer de novo é base teórica, né? E a outra, para sermos coerentes ali, é condução do problema. Não sei se discordam aí. Tá? Esse 1.5 e 1.6 não ficou repetido? Mas é que um fala em construção e o outro fala em condução. Então, construir é tu propor. E conduzir é o que tu vai fazer depois que ele tá proposto. Né? Como é que tu vai organizar a tua pesquisa para dar conta de responder aquele problema ali. Né? Deixa eu só ler de novo. Então, a condução do problema de pesquisa é orientada pela base teórica. Então, condução é o que fazer na pesquisa depois que se estabeleceu já o problema de pesquisa. Né? Vamos ver. Base teórica. Depois, quando a gente for avançando na análise, chegar lá no texto 2, nós vamos fazer isso também lá no texto 2, né, que está misturado já aí, e nós vamos ver que tem algumas palavras lá que nós vamos usar lá e que nós não usamos aqui, mas que são sinônimos. Então eu posso trocar para usar a mesma palavra no texto 1 e no 2, já que são sinônimos. Né? Por exemplo, aqui fala em base teórica. Tá? Suponha que no texto 2 fale em construção teórica ou fale em referencial teórico. Querem dizer a mesma coisa. Então eu posso trocar um deles pelo outro para ficar em todo o documento uma expressão só. E quando eu colocar em ordem alfabética, depois vai tudo ficar junto. Então, eu vou ter um longo trecho de fragmentos que falam em, por exemplo, em referencial teórico. Então, isso depois vai me dar uma categoria. Tá? Então, por isso que fazer manualmente, um por um, enriquece a compreensão do pesquisador, que no caso somos todos nós aqui. Tá? Base teórica. Conduz, mas aqui não é a construção do problema. Tá? A base teórica conduz a pesquisa, porque a base teórica, pera um pouquinho. A base teórica
conduz o problema para a organização da pesquisa. É isso que vai depois acontecer adiante lá então. Tá? E pesquisa é uma palavra que está aparecendo em todas as falas aí. Né? Adiante, 1.7. Vou dar uma aumentadinha para vocês aí. 1.7. Ainda falando em base teórica. A base teórica fundamenta... Então primeiro era norteia, depois... Então, fundamenta o pesquisador na construção do problema de pesquisa. De novo, construção, né? E olha só o que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu ler de novo. A base teórica fundamenta o pesquisador na construção do problema de pesquisa. A construção do problema de pesquisa é fundamentada pela base teórica. Então, a base teórica, eu acho que é redundante, mas isso foi o que o autor lá escreveu. Eu não posso alterar o que o autor escreveu, né? Na minha interpretação, base e fundamento tem um significado muito próximo, né? O que fundamenta um prédio é a sua base, né? Bom, então a construção do problema de pesquisa é fundamentada pela base teórica. O que nós temos aí de palavras que se destacam aí? Construção do problema, para variar. Base teórica, de novo, tá? Isso já apareceu para a gente aí, tá? Duas acima, tá? Não importa a ordem que a gente tem escrito aí, tá? Mas veja que então já tem uma repetição de algumas coisas que eu já percebo que vai... Então, se as palavras-chave são parecidas, possivelmente o título também sejam parecidos, né? Na de cima, o título ficou: a base teórica orienta a construção do problema. Tá? E aqui, parecido com isso, vai ser base teórica, fundamenta a construção do problema. Muito bem. Me perguntei sugestões porque me parecia que estava direto, assim como essa aqui também vai estar, ó, tá? Com a penúltima lá, né? A base teórica fundamenta o pesquisador na condução do problema. Então, aqui fala em construção e aqui fala em condução, tá? Aqui era a base teórica e condução. Eu acho que isso vai repetir, né? Base teórica e condução, né? E eu acho que aí a frase também vai ser muito parecida. Certo? Fica assim, né? Bom. 1.9. É um exercício que requer leitura para a composição dos elementos que estruturam a pesquisa. Quando ele fala em elementos que estruturam a pesquisa, ele se refere ao referencial teórico, à metodologia, à análise de dados. Tá? Isso que vai compor, isso que são os elementos que compõem uma pesquisa. Como é que nós reescrevemos isso aí? A estrutura da pesquisa que se vai desenvolver requer leitura para a organização dos elementos. Então, palavras que se destacam aí. Deixa eu sugerir aqui uma só. Estrutura da pesquisa. Leitura. Vamos dizer aqui organização da pesquisa, que são os elementos que ela fala aí. Né? Que são os elementos da pesquisa. Então, posso falar de pesquisa direto aí, né? Muito bem. Veja que a estrutura de organização também tem significados bem próximos aí, tá? Muito bem. Que título que eu posso trazer aqui para esse trecho aí? Vamos ler de novo o fragmento, a reescrita, tá? A estrutura da pesquisa que se vai desenvolver
requer leitura para a organização dos elementos. A gente pode ser bem sucinto, olha só. A estrutura da pesquisa exige leitura. Uma frase que é objetiva, que é direta, né? E que representa tudo que é o significado que está dentro da reescrita que a gente fez. Alguma outra sugestão? Querem mudar alguma questão aqui? Falem aí. Quando a gente tem dúvida, se há uma outra frase melhor ou outra palavra, a gente escreve ela ali, talvez com outra cor, tá? E aí depois analisa, olha, a primeira talvez fique melhor, ou a segunda, ou uma terceira opção misturando as duas. Então a gente joga com as palavras, olhando para elas, que é mais fácil sempre do que só ficar ouvindo ou imaginando, tá? Muito bem. Deixa eu ir adiante aí, então. 10. Qual é o fragmento? O fragmento é um exercício que requer seletividade do material para a composição dos elementos que estruturam a pesquisa que se pretende desenvolver. Né? Bom, então, como é que nós reescrevemos? A estrutura da pesquisa que se vai desenvolver requer seleção do material para a organização dos elementos. Vamos ver de cima como é que nós... Então, o que fica aparecer aqui? Estrutura da pesquisa, seleção de material. Eu acho que essa é a mais importante, né? E, de novo, organização da pesquisa. Ok. Vamos pensar agora num título para isso aí. Como é que ficou a reescrita? A estrutura da pesquisa que se vai desenvolver requer seleção do material para a organização dos elementos. Bom, a gente pode dizer que a estrutura da pesquisa exige seleção de material. Veja que eu troquei aqui o do por D, né? O do material lá do original por D material, porque do material me parece que é muito amplo, D material acho que ele é mais conciso, então acho que fica mais interessante também. Ok. Mas agora eu vou ler aqui e vou aguardar que vocês me sugiram palavras-chave aí, tá? 1.11, vamos ler aqui primeiro o fragmento. É um exercício que requer tomada de decisão política e ideológica, isso é uma coisa só, tá? Na composição dos elementos que estruturam a pesquisa, bom, o resto está igual. Como é que nós reescrevemos? A estrutura da pesquisa que se vai desenvolver requer decisão política e ideológica para a organização dos elementos. Ok, sugestões aí de palavras-chave, vamos ver. Sugestões de palavra-chave. A estrutura da pesquisa. Como? A estrutura da pesquisa. Estrutura da pesquisa. Decisão política e ideológica. Tudo, isso é tudo junto, né? Decisão. É isso. Boa, né? Ok, agora, pessoal, agora pensem aí, ou escrevam aqui no chat, acho que escrever talvez seja melhor, tá? Um título para isso aí. Vamos ver.
Eu acho que tá tendo uma convergência aí, né? De opiniões, né? Nem sei se é bom, mas eu vou aproveitar que vocês estão convergindo aí. Eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Ah, muito bem. Ok. Ok, vamos lá? Por 1.3. E por que nós pulamos do 11 para o 13? Só vou lembrar que a gente tinha marcado em vermelho um trecho lá na outra, né? Que a gente achou que não era uma ideia para análise, era só uma forma de ligar um comentário do autor, né? Então a gente tirou, né? Tá? Então, ponto 13. Mas veja que a reescrita ficou interminável. Fragmento 13, qual é? A construção do problema de pesquisa à luz do materialismo histórico dialético objetiva a analisar a relevância da escolha teórico-metodológica. Aí tem muita coisa, né? Como é que ficou a reescrita? A formulação do problema de pesquisa, orientada pelos pressupostos do materialismo histórico dialético, tem como propósito examinar a importância da escolha teórico-metodológica no desenvolvimento da investigação. Tá? Tem bastante coisa aí que a gente pode tirar fora também. Então vamos ver sugestões de palavras-chave, pelo menos 3 palavras-chave que acho que são importantes aí. O que acham aí? Materialismo histórico dialético. Essa aí está pulando, né? Materialismo. Mas vejam só, materialismo histórico dialético, e aqui tem que ter um hífen, não é uma palavra, uma expressão que todo mundo tenha domínio sobre isso, né? Então, quando eu começar a escrever meu texto, isso aí vai ter que aparecer lá, porque eu estou analisando 2 textos. Isso aparece no texto, tem que aparecer na minha análise. Eu vou ter que trazer conceito disso, autores que falem sobre isso aí, que expliquem como é que isso interfere no problema de pesquisa. Né? Não posso só jogar uma expressão lá e deixar por isso mesmo. Quando eu escolho palavras, eu tenho que justificar o uso das palavras. Tá? Então, sim, essa aí tá. Mais uma? Escolha teórico-metodológica seria uma? Sim, tá indo lá. Opa. E Escolha desenvolvimento da investigação? teórico-metodológica. Metodológica. Qual foi a última? Eu não ouvi. Eu perguntei se desenvolvimento da investigação seria também ou não. Mas tem mais uma. Formulação de problema? Isso. Do problema, no caso, né? Será que a gente consegue agora, numa frase só, curta, explicar o que diz aí? Por isso aí, vamos pensar aqui. Querem sugerir uma frase para isso aí? Pessoal, nós estamos com 9 nomes na lista de presença lá, vocês estão em 12 aí, quem não assinou ainda, daqui a pouquinho eu preciso baixar ela para o Word, para senão depois não se perde, tá? Professora, é que eu estou usando o celular e o computador hoje. Peraí, quem está usando? Aparece 2 vezes meu nome. Não, ok, que é verdade. Tá, então somos 11. Será que tem mais alguém nessa situação aí? Acho que só faltava a Josiana, que ela Não, já só tu está mesmo. colocando o nome dela. Porque você não conta na lista, Tá né? colocando lá. Não. Tá todo mundo já, então. Deixa eu só
baixar aqui então para o Word. Enquanto estou aguardando sugestões de título ali, né? Bom, vamos pensar então aí. Ah, estão digitando, então digita aí. Vamos ver o que deu aí. Deixa eu ler de novo ali a reescrita. A formulação do problema de pesquisa orientada pelos pressupostos do materialismo estratégico tem como propósito examinar a importância da escolha teórico-metodológica no desenvolvimento da investigação. Bom, a gente tem duas sugestões ali. Vamos ver. A primeira é materialismo histórico-dialético orienta a formulação do problema de pesquisa a partir da escolha teórico-metodológica para o desenvolvimento da investigação. Deixa eu ver se isso aí bate lá com o que está escrito lá. A formulação do problema de pesquisa orientada pelos pressupostos do materialismo tem como propósito, ou seja, a formulação do problema tem como propósito examinar a importância da escolha teórica, é isso que está escrito lá, né? Teórico-metodológica. O materialismo histórico-dialético contribui para examinar a escolha teórico-metodológica do desenvolvimento da pesquisa. Ele usa lá a luz do... Né? Mas alguém escreveu lá? Não. A gente poderia misturar um pouquinho essas duas contribuições que tem ali, porque o sujeito ali é formulação do programa de pesquisa, né? E o objetivo disso é examinar a importância da escolha teórico-metodológica, né? Então essas duas informações precisam estar na frase. Vamos ver aqui como é que a gente pode montar isso aqui então. A gente pode começar pelo fim. Escolha, depois a gente vai ao encontro que vocês escreveram ali. Escolha teórico. Botou a letra lá, né? Escolha teórico-metodológica. É importante para a formulação do problema. O que de fato o fragmento quer falar é isso que está aí, né? O meio que ele vai fazer para analisar isso é pelo materialismo histórico dialético. Mas o que ele quer e qual é o objetivo dele? Ele fala que para formular o problema de pesquisa,
é preciso examinar, ver isso vai gerar a importância da escolha teórico-metodológica, que nós já tínhamos discutido isso antes, ou seja, o problema vai depois orientar a metodologia da pesquisa dele, né? Então, acho que a gente reduziu aí para uma outra forma de pensar aí. Vocês concordam com isso aí que está aí? Se discordam? O que acham? Então, nesse processo de escrita do título, a gente já coloca a nossa interpretação. A reescrita já é um começo de interpretação, né? Que está ainda fortemente ligado ao fragmento que a gente separou. E daqui para frente tudo é interpretação, né? Que nós vamos chamar de análise. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise do texto original lá. Mas sim, já é uma análise feita por nós, né? Veja que daqui para frente, tudo que nós estamos fazendo aí já é autoria própria nossa. Então, nós já somos autores de partes aí de um texto que depois vai surgir mais à frente lá. Tá? Bom. Tá bem? 14. A construção do problema é uma dimensão básica do trabalho do pesquisador. Né? Esse é o fragmento. Como é que nós resolvemos isso aí? A delimitação do problema constitui uma etapa fundamental na prática investigativa do pesquisador. A gente aumentou um pouquinho o fragmento, mas a gente não mudou o significado, tá? Então tá bem construído isso aí, tá? Sugestões de palavras-chave aí? Delimitação do problema? Eu acho que sim, né? Mais? Só, tipo, Tá prática do pesquisador já. É isso, prática, boa. Uhum. Prática, acho que é isso aí mesmo. Eu não colocaria prática investigativa de pesquisador, porque o pesquisador investiga, né? Então, né? Então acho que fica bem justo assim, tá? E aí temos que pensar num título sucinto para representar isso que está colocado aí, né? Uma frase curta, sugestão aí, dele, o problema fundamenta a prática do pesquisador. Acho que fim de papo, né? Acho que não precisa muito mais que isso, né? Vou copiar aqui a sugestão da Tatiane. Tatiane, só vou mexer uma coisinha aqui na tua frase. Eu vou pôr no infinitivo aqui. Delimitar o Opa. Delimitar o problema fundamenta a prática do pesquisador. Talvez possa ser assim, tá? Mas acho que a frase é essa aí mesmo, tá? Isso vai depois voltar a aparecer, né? Olha só, próxima. A definição do problema impede a prática do espontaneísmo. Tá? Essa é uma questão importante na pesquisa, né? A gente está organizado para depois não ter aquela ideia assim, e agora o que vamos fazer, né? Então, aí a gente tem uma metodologia que está toda ela organizada a partir do problema que a gente vai resolver, né? Bom, então, palavras-chave aí, gente, sugestões.
Definição do problema. Eu acho que tem mais duas que a gente pode usar aí. O que acham? Espontaneísmo, pode ser. Isso. E mais uma. Isso aqui, né? Bom. Ficou bem. E aí agora, ideias de título para isso? Definir o problema bloqueia a tendência de espontaneísmo na condução da pesquisa? Pode ser isso? Ou fica muito similar ao que a gente reescreveu? Ficou acho, parecido, mas vamos pensar nesse sentido mesmo aí. Eu nem preciso falar em pesquisa no título, porque todo o trabalho que está sendo feito é em função do problema de pesquisa, né? Então, talvez, o que talvez tenha que aparecer com importância lá? Espontaneísmo, tem que aparecer, né? E definição do problema, eu acho. Definir o problema impede o espontaneísmo, ou então. Não sei se Por pode aí. ficar essa negativa total, né? Não sei se essa negativa Isso, por total de aí. impedir totalmente o espontaneísmo possa ser utilizada. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar isso aqui do Jordani lá, ó. Peraí. Depois a gente complementa aqui. Definir o problema impede o espontaneísmo do pesquisador. Então, acho que aí. Porque tem que ser de alguém o espontaneísmo, né? Então, do pesquisador. Claro que aqui a gente está trabalhando a partir de uma lógica mais organizada de pesquisa, né? Existem algumas propostas de pesquisa acadêmica que são mais livres de toda essa organização estruturada, que busca uma outra forma de obter informações e de analisar informações também, né? Que não é o que a gente está discutindo aqui. Aqui nós estamos discutindo uma forma mais estruturada, mais tradicional de propor um trabalho de pesquisa. Tá? Então, aqui não é nenhuma crítica a uma, nem uma defesa de outra, foi só uma opção que se fez. Tá bem? Bom, veja, por exemplo, que a própria condução da conversa, como outro jogo vocês aqui, busca já uma outra forma mais flexível assim, de trabalho. Tá? 16. Deixa eu só ir salvando aqui, porque às vezes ele não salva automático. 16. A definição do problema impede interpretações de caráter superficial. Ao ser, como é que nós reescrevemos? Ao ser bem delimitado, o problema de pesquisa afasta leituras superficiais e fortalece a profundidade. Vejam só, essa frase inteira é uma frase nossa, né? E depois, na hora de construir o nosso texto mais adiante lá, nós podemos usá-la perfeitamente lá. Tá? Porque é uma frase que nós construímos em algum momento aí, durante uma das aulas que já fizemos aí então. Tá? Então, de novo, ao ser bem delimitado, o problema de pesquisa afasta leituras superficiais e fortalece a profundidade investigativa. Muito bem. Tá? Então,
Palavras-chave aí, sugestões? Profundidade investigativa, eu acho que pode ser uma delas. Pode ser. Não tem problema aqui de ordem, tá? Delimitação do problema, novamente, acho que seria interessante nele, porque mesmo se repetindo. Não, mas tem que repetir. A minha intenção sempre é que várias palavras-chave repitam-se ao longo da análise, porque isso depois vai promover aproximações dos fragmentos. Aí que surge a categoria. Então, quanto mais repetir, para a gente, melhor, tá? Delimitação do problema. Alguma outra? Não, acho que é isso, né? Acho que é isso aí, né? Aquele leituras superficiais ali, ele não quer, né? Então, talvez não precise usar aqui. E aí isso nos permite dar um título, então, para esse texto, para esse fragmento aí, que poderia ser qual? Profundidade expectativa investigativa afasta o pesquisador de leituras superficiais? Consegue ser um pouquinho mais curta, será? Como é que a gente poderia escrever isso um pouco mais sucinto? Mas assim, deixa eu ver. Em cima, você falou em definir, a penúltima era delimitar o problema. Pode voltar aqui, porque aqui, de novo, delimita o problema. Então, delimitar o problema... Aprofunda a investigação do pesquisador. Delimitar o problema... A frase original era impede interpretações de caráter superficial. Então, delimitar o problema... Como é que era a sugestão? A minha? É? Delimitar o problema. Ai, já esqueci. Delimitar o problema aprofunda a investigação do pesquisador. Pode ser. Acabei nem vendo o chat, o que tem no chat aí, vamos ver. Fortalece. Mas acho que é isso, acho que as coisas vão pro mesmo. Jordânia fala em profundidade da pesquisa, Tatiane fala em profundidade da investigação. Acho que as três estão coerentes, estão convergindo aí, né? Acho que tá bem colocado aí. Bem. 1.17. Vamos ler o fragmento. A definição do problema exige do pesquisador disciplinamento teórico com o desenvolvimento da pesquisa. O que nós interpretamos aí? Que a definição do problema demanda do pesquisador um rigoroso alinhamento teórico ao longo do desenvolvimento da pesquisa. A gente discutiu um tempão sobre que palavra usar no lugar de exige, vocês lembram? Não é? A gente queria diminuir a força da palavra exige, né, que é uma ordem, né? Nós ficamos um bom tempo ali discutindo que palavra usar, não sei se você se lembra dessa aula aí, até que definimos por demanda, né? Aceitando que demanda talvez tivesse o mesmo poder do exige, só que com menos ordem de exigência, né? Bom, ok. Então, que palavras-chave surgem aí para gente? Uma está se repetindo sempre aí, né? Que é
Definição Definição do problema. do problema. Isso aí a gente já sabe que isso vai aparecer para a gente em algum momento aí mais, né? O que mais? Alinhamento teórico. Alinhamento teórico. Alinhamento teórico. E desenvolvimento da pesquisa, né? E acho que no fim aí é isso aí, pessoal. Sugestão de título para isso? Vamos ler de novo a reescrita? A definição do problema demanda do pesquisador um rigoroso alinhamento teórico ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Vejam que a penúltima já tinha definido o problema e uma anterior. Não, essa mesmo. Então, talvez se possa começar com definir o problema e agora vem a consequência. Qual é a consequência? Demanda do pesquisador um rigoroso alinhamento teórico ao longo do... Então, o problema... Vou pôr uma palavra, porque depois a gente pode botar sinônimos dela, né? Se relaciona, talvez, uma sugestão, né? Porque ele está no sentido de pedir que aconteça, né? Pede, né? Ao invés de exige, né? Ou talvez a palavra requer. Requer, aí, ó. Requer alinhamento teórico. Rigoroso alinhamento teórico. É o rigoroso. Eu sempre evito usar adjetivos, assim, sabe? Nós usamos ali antes porque a gente estava analisando a frase, né? Mas aqui no título talvez não precise usar, então sempre tenha cuidado com palavras tipo exige ou muito, né? Tem uma palavra que sempre tem nos textos, qual é que é? Bom, daqui a pouco eu vou lembrar que a gente usa como um superlativo um superlativo da importância, né? Então, de suma importância, mas quem disse, né? Suma importância, né? Então, sumo pontífice. Então, a gente tem que evitar algumas coisas assim, porque a gente fragiliza a coerência do texto, né? Quer dizer, eu estou analisando alguma coisa, eu estou informando que isso aqui é extremamente importante, mas quem disse que é extremamente importante, né? Preciso, então, aí pegar um monte de referências e dizer, olha só, todo mundo aqui está dizendo isso. Isso não fica muito perto de opinião, né, da gente, né? Tá? Acho que ficou bem, né? 18. Vamos ver. A definição do problema exige do pesquisador compromisso científico com o desenvolvimento da pesquisa. Como é que nós reescrevemos isso aí? A definição do problema requer aí, do pesquisador um compromisso científico contínuo ao longo de todo o processo. Ok. Então, palavras-chave que surgem para a gente aí. Parece que a definição do problema é o centro. É isso que a gente está investigando aqui. Quem mais? Compromisso científico. Compromisso científico é uma palavra estranha, mas eu acho que é o que ela está usando, né? A gente pode agora, na hora do título, tentar usar uma outra expressão que tem o mesmo significado aí, tá? Então, talvez uma outra que seria processo investigativo, né?
Mas, vamos propor um título agora para isso aí, então. Olha, eu acho que é uma frase quase igual a de cima ali, né? Definir o problema requer compromisso. Vamos trocar para comprometimento científico? Pode ser, né? E comprometimento significa estar alinhado a justificativas científicas suficientes, né? Ou seja, não dar opinião, é isso. Né? Num texto científico, opinião não é bem-vindo, né? Porque opinião se dá em outros trabalhos que eu posso organizar, né? Mas no texto científico eu preciso usar dados científicos. Então aí não é opinião que eu dou resultados de investigação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então existe esse comprometimento e acho que ficou bem colocado aí. 19. A definição do problema exige, eu acho muito forte, sempre bom, enfim, exige do pesquisador compromisso político com o desenvolvimento da pesquisa. Veja, por exemplo, quando eu uso fortemente a estrutura de uma pesquisa, né, sem permitir movimentos fora de um enquadramento, né, metodológico ali, eu posso estar, por exemplo, usando uma pesquisa positivista. Né? E hoje em dia a gente tem fugido de ideias positivistas na pesquisa. Né? Isso é uma escolha política dentro da análise, da organização que eu faço ali de uma investigação. Para uma pesquisa, por exemplo, em química, eu que sou químico, né, uma análise positivista seria perfeita. Né? Eu vou analisar que íons aparecem na água de um certo rio que tem ali. Né? E ali, então, esse enquadramento ele é desejável. Né? Uma pesquisa que, em educação, por exemplo, em ensino de química, veja só que diferente. Né? Uma pesquisa em química é uma coisa, uma em ensino de química é outra coisa. Né? Aí já não é desejável positivo. Então vou procurar outras formas mais flexíveis de análise. Então, isso a gente chama de enquadramento político. Tá? Quando eu escolho a metodologia, eu me posiciono politicamente ao que se faz ali. Tá? Então, a definição do problema exige do pesquisador compromisso político com o desenvolvimento da pesquisa. Ok, nós reescrevemos assim, que a definição do problema demanda do pesquisador um posicionamento político coerente ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Ok, tá? Então, tem palavras que eu acho que se repetem aí, que é definição do problema, outra é desenvolvimento da pesquisa. Alguma outra? Posicionamento político. É isso. Posicionamento político tem letra sobrando aí. Tá. Então agora a gente pode dar um título para isso. Vamos ler de novo a reescrita. A definição do problema demanda do pesquisador um posicionamento político coerente. Então, definir o problema requer, eu vou usar o requer de novo, eu falei coerência em algum lugar, coerência política, acho que
Eu acho que isso aí está bem colocado. Está bem, né? Nossa, patinha. 20. A escolha do referencial teórico para iluminar a elaboração do problema é condição sine qua non para uma pesquisa exitosa. Ele está afirmando que se não for do jeito que ele está falando, o negócio não funciona, né? Eu acho muita pretensão assim, do autor, né? Mas foi o que ele escreveu. Tá? Como é que nós interpretamos o que ele escreveu? Escolher um referencial teórico que esclareça a formulação do problema é essencial para garantir o sucesso da pesquisa. Está mais ameno, né? Não é aquela pancada que ele estava dando ali antes. A gente escreveu já de uma maneira um pouco mais amistosa, um pouco mais gentil para quem vai ler o que se escreve aí. Ok. Vamos lá para as palavras-chave, sugestões de palavras-chave. Foi a primeira? Sucesso da pesquisa? Antes disso, um pouquinho, mais para cima. Escolha do referencial, ou talvez só referencial. Isso, ó, referencial teórico. E deixa só eu lembrar vocês. Você lembra que eu falei lá no comecinho que às vezes a gente vai usar palavras diferentes, mas com o mesmo significado, que depois, se eu quiser, eu posso pôr tudo, já que são sinônimos, né? Quer ver? Deixa eu dar uma subidinha aqui, olha só. Lá para cima, o que eu vou encontrar lá várias vezes? Olha aqui, ó. Base teórica. Então, sempre que ele fala em base teórica, ele está falando de referencial teórico. Então, depois, se eu quiser, eu posso trocar tudo para a mesma palavra. Eu troco base para referencial, ou referencial para base, tá? Para ficar tudo uma palavra só, para quando eu for colocar depois em ordem alfabética, não ficar base lá em cima, referencial lá embaixo. Aí fica tudo junto. Tá bem? Então veja que são palavras diferentes com o mesmo significado, que se refere à mesma coisa, ou seja, ao referencial teórico que o autor vai ter que selecionar para fazer a pesquisa. Tá? Então depois eu posso trocar isso aqui. Ou posso trocar já, também, se quiser. Tá? Então, vamos trocar já. Vamos chamar de base teórica. Se bem que eu preferia usar referencial. Para aí, deixa eu fazer um exercício aqui mental. Olhando e escrevendo. Para aí. Quantas vezes ele fala em base aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos trocar para referencial teórico? E a gente resolve um problemão que eu vou ter depois aqui. Então, Ctrl C. Eu não vou. Por que alguém deve estar perguntando por que eu não mando trocar automaticamente lá em cima, né? Lá no. Sabe fazer isso? Não? O substituir lá em cima? Deixa eu dizer para vocês. Sabem trocar todas as palavras por uma outra, não? Lá no substituir, né? Aqui, né? Substituir. Né? Porque daí eu trocaria também as bases teóricas que tem aqui nos fragmentos originais do autor. E eu não quero fazer isso. Eu quero só mexer no que eu estou trabalhando. Eu não posso mexer no que ele fez. Então eu não posso mandar o Word fazer substituições automaticamente. Tá? Então eu tenho que fazer manualmente. Então, olha só, onde ele fala em base teórica e referencial teórico é a mesma coisa. Então, depois eu vou ter tudo isso perto no outro para poder trabalhar com a ideia de categoria, tá?
Então está aqui, referencial teórico. O que mais que tem aqui de palavra-chave aí? Eu acho que formulação do problema. Alguma outra? Que eu acho meio audacioso falar em sucesso da pesquisa, né? Quem é que garante, né, que isso vai levar ao sucesso da pesquisa? Eu posso terminar a pesquisa e não encontrar uma resposta. E isso é uma resposta, não quer dizer que deu errado a pesquisa, tá? Quer dizer que aquela metodologia que eu escolhi para aquele problema não é adequada. Isso vai ajudar a outros pesquisadores que vêm depois de mim, né, ou do meu grupo, a não tomar aquele mesmo caminho. Então, isso é um bom resultado da pesquisa, tá bem? Bom, vamos lá. Sugestões de título aí. Sugestões de título para essa aí, pessoal. Mas tem que ser assim, um de cada vez, porque senão eu não consigo entender aqui o que vocês estão falando aí, vários ao mesmo tempo. Tá? Vamos ter que ler a reescrita, preferencialmente. Tá? Lá diz assim: escolher um referencial teórico que esclareça a formulação do problema é essencial para garantir o sucesso da pesquisa. Então, vamos ver, referencial teórico colabora, e é essencial, acho muito forte, né? Colabora e esclareça a formulação do problema. Então, referencial teórico adequado, né? Será que não é isso? Referencial teórico adequado colabora na formulação do problema. Essa história de sucesso da pesquisa aí, o que vocês escreveram lá? Nossa, na pesquisa, eu acho que é isso aí, só que está em outra forma escrita aí, né? Tá bem. Tem contribuições lá. Definir o problema requer pesquisadoramente. Isso é da outra, né? Referencial teórico contribui para a construção da pesquisa. Botei colabora, eu acho que. Né? Enfatizando que o problema está na pesquisa. Então, falar de problema é falar da pesquisa, né? Formulação do problema depende de um referencial teórico. É só invertir a frase, eu acho que está colocado também. Por que eu coloquei a frase iniciando com referencial teórico? Lembra? Porque lá em cima tem outras tantas que também iniciam assim, né? Então, na hora de colocar na ordem alfabética, depois tudo isso vai ficar junto, tá? Se eu coloco o referencial no fim, embora seja o mesmo tema, vai ficar separado das demais. Por isso que eu trouxe para o começo da frase, então, aí, tá? Inverti, então, a frase que a Laís sugeriu ali. 21. Dependendo de seus interesses ou do grupo de pesquisa em que está inserido, a decisão da escolha epistemológica recairá sobre... nós falamos sobre isso antes. Sobre positivismo ou marxismo ou nas correntes compreensivistas. Então, aquilo que eu falei para vocês antes ali, a gente vai tomar uma decisão para um tipo de caminho, né, para trabalhar, né? Como é que nós interpretamos isso? Que a escolha epistemológica
será orientada pelos interesses do pesquisador ou pelas diretrizes do grupo de pesquisa. Então, ok. Né? Podendo se fundamentar no positivismo, no marxismo ou em abordagens compreensivas. Tudo isso aí, se eu tiver a oportunidade de colocar lá no meu texto, tudo tem que estar definido. Tudo tem que trazer o que é positivismo, quem é que escreve sobre isso, o que acham disso, o que é marxismo, o que ele escreve, como pesquisa se adequa a essa proposta, o que é a abordagem compreensível, quem são os autores que tratam disso. Então, tudo, se eu colocar isso no meu texto, eu tenho que escrever sobre tudo isso, tá? Para explicar para quem vai ler o que é cada um desses termos. Tá? E dizer, e depois, informar qual que eu assumo. Né? Se eu estou propondo ali que uma pesquisa anda por uma dessas 3 opções, eu vou ter que escolher uma para minha pesquisa. Então eu tenho que justificar, olha só, nessa pesquisa foi-se por esse caminho aqui, porque concordamos com fulano e fulano quando diz que, eu estou explicando, assumindo uma posição para minha investigação, tá bem? Bom, então, que palavras-chave emergem disso aí? Uma talvez seja escolha epistemológica. Sim? Só anotar uma coisa aqui. Alguma outra? Interesse do pesquisador? É. Não vou colocar a observação ali ou o grupo de pesquisa, porque quem vai apresentar o trabalho é o pesquisador, né? Mas é isso aí. Tá? E aí, eu acho que só, tá? Porque positivismo, marxismo e abordagens compreensivistas estão dentro das escolhas epistemológicas. São as opções que eu vou escolher. Mas as palavras-chave, acho que são essas duas aí. Tá? Então, deixa eu só propor aqui, depois a gente pode ir discutindo. Escolhas epistemológicas orientam. Não, são orientadas, né? São orientadas pelos interesses do pesquisador. Seria isso? Dá uma olhada aí. Talvez, né? Dá para mexer alguma coisinha, dá para adaptar, mas eu acho que ela está iniciando aí a. O que acham? Além dessa opção, poderia, por exemplo, assim, ser mais sucinto ou estaria sendo sucinto demais, tipo, o pesquisador orienta a escolha epistemológica? Mas eu acho que não é ele que orienta, pelo que a gente leu ali. Eu acho que ele é orientado pela. Peraí, vamos ver, só um pouquinho. Vamos ver como é que ficaria ali. Repete a tua frase. Peraí. Fala de novo. O pesquisador orienta as escolhas epistemológicas. Bom, então nesse sentido, já que tu foi por esse caminho aí,
a gente ser mais sucinto, a gente pode ser mais sucinto do que sucinto ainda, quer ver? Olha só. Daria para fazer assim, ó. Olha só. Claro, porque ele vai escolher alguma coisa que tem interesse com o que ele faz, né? Então, aceitando a tua ideia de ser um pouco mais sucinto ali, né? Eu proponho ser mais sucinto ainda, né? E ao invés do orienta, faz escolhas metodológicas. O que acham aí? O que acham? Não, o que o pessoal acha aí ou alguma outra possibilidade para a gente fazer? Em vez de metodológicas, se fosse seguir o caminho, seria talvez teóricas? Escolhas teóricas. Por que a gente deixou metodológicas? Porque aparece nas palavras-chave ali, né? E aparece aqui, ó, lá no fragmento original do autor, ó. Por isso que a gente manteve ali. Ah, não, tá. Metodológicas, não epistemológicas. Metodológicas, desculpa. Pode ser. Escolhas. Ou seguir, tipo, epistemológicas ou teóricas. Embaixo. E como eu falei assim, sempre mais fácil a gente olhar, né, do que só ficar pensando. Escolhas teóricas, é isso? Pode ser o epistemológica, segue o caminho também. Tu quer manter o Teóricas ou epistemológicas, eu acho. Ah, Ele contempla, né, dentro das perspectivas teóricas. vou fazer para cá, peraí. Eu acho que sim, né? A gente mantém certinha a frase como está ali. É verdade, porque não é metodológico que você está falando ali, está falando de epistemológicas, é verdade. Eu acho que sim. Não é metodologia o assunto ali, é epistemologia, né? O que acham aí? Sugestões? Acho que a gente foi por um bom caminho aí. Deixa eu cortar então isso aqui, ó. Mais sucinto de fato e indo ao encontro do que. Tá certo, acho que ficou assim. Tá, depois eu limpo, né? Quando for depois trabalhar. Mas eu vou deixar assim, para colocar lá no Moodle, porque dá para enxergar que a gente vai construindo, né? E aí a ideia é de fazer isso de maneira coletiva e não individual, né? Fechou aí? 22. Na pesquisa em educação é importante destacar que a estruturação do problema, olha só, estruturar o problema, deixa eu dar uma olhadinha lá em cima se já não... Ó, não, aqui fala em estruturar a pesquisa, né? Não falou ainda em estruturar o problema. Estruturar o problema a partir do referencial pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, descrevendo a realidade recortada. Agora aqui ele está analisando uma das opções, né, de epistemologia, né? Deixa eu só ver na outra embaixo. Ele só analisa essa aí. Tá, ok. Como é que nós reescrevemos, né? Na pesquisa em educação, ficou grande, né? É importante destacar, mas ficou grande, mas não está errado, porque foi a nossa maneira de interpretar, tá? Pode ser assim. É importante destacar que a construção do problema, orientada pelo referencial marxista, exige do pesquisador uma imersão crítica no campo investigativo, delimitado, com o objetivo de descrever e compreender a realidade social apresentada. Ok. Tá?
tem muita coisa aí. Tá? Então, primeiro agora sim, agora posso informar quem que eu estou trabalhando aí, né? Que palavras-chave surgem daí que eu posso pensar. Eu acho que construção do problema é um, tá? Que já apareceu para a gente algumas vezes aí, tá? O que mais? Referencial marxista. Agora sim, porque antes ele estava só dando exemplos de epistemologia, agora ele está citando explicitamente uma epistemologia, né? Que eu depois vou precisar definir, trazer autores falando disso aí, explicar o que é, né? Realidade social. É realidade social. Principalmente quem faz pesquisação, né? Está dentro dessa metodologia, dessa epistemologia aí. Tá? A pesquisação se afasta assim, muito fortemente de uma ideia positivista de pesquisa e emerge nessa análise que a gente está trabalhando aí. Tá? Alguma outra, talvez? Eu não sei se é necessário colocar ali que tem que ter uma imersão. Sim, mas eu vou dar uma modificadinha ali. Imersão no campo investigativo, pode ser? Não precisa escrever tudo que está ali. Tá? Pode ser sim. Tá? Acho que fica bem. Tá? Vamos agora pensar uma frase para isso aí. Sugestões de frase. Vamos ver o que vocês acham, o que vocês escrevem aí. Escrevam aí, podem escrever aí. O que acham aí? O que tem de sugestões ali? Construção do problema a partir da realidade social. Olha aí, ó. Possibilita a imersão no campo investigativo. Mas aí tem que ter uma referência ao referencial marxista usado ali, tá? Porque ele está ligando o referencial à necessidade de compreender a realidade social. E lembre que a gente não quer reescrever, a gente quer propor um título, né? Talvez, depois que eu escrever, fique pensando, talvez, para fazer uma aproximação, daria para trazer referencial, né? Primeiro, daí teria referencial marxista, né? Daí já se aproximaria com os outros referenciais teóricos, talvez. Referencial. Deixa eu fazer uma proposta, vamos ver o que sai aqui. Acho que é isso, né? Claro que isso está ligado aqui à construção do problema, né? Mas a gente, na ideia de ser sucinto ali, né? Resumo.
20. Bom, depois a gente pode voltar atrás e se vocês têm outras sugestões, pode substituir aí, tá? 23. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, analisando a realidade recortada. É um fragmento grande, né? Que quando nós reescrevemos lá naquela aula ficou maior ainda, mas olha só. Na pesquisa em educação, é importante ressaltar que a construção do problema, com base no referencial marxista, exige do pesquisador uma imersão crítica no campo investigativo previamente delimitado, com foco na análise da realidade social. Então, isso aí vai bem ao encontro da anterior ali, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que tem que aparecer. Por exemplo, construção do problema, acho que bate em cima, né? De novo, a gente dividiu a frase em duas, né? De novo, isso aqui. Ali em cima, na anterior, eu vou deixar só campo investigativo. Professor, na anterior eu poderia deixar descrição da realidade e aí nesse que estamos agora, análise da realidade como palavras-chave? Pode ser também. Onde é que está? Na anterior. Aqui, né? Porque são coisas diferentes, né? Aqui embaixo, qual é a sugestão? Análise da realidade. Tá. Ok. E agora aqui? A gente pode compor uma frase que vá se aproximando da que está acima dela ali, né? Quem sabe aqui, ó. Que é isso. Pode ser? Já usando essa sugestão agora que veio aí. Ok. Vamos lá para 24. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, pressupõe relacionar teoria e empiria por meio de técnicas que são definidas a partir do problema apresentado. Como é que nós recebemos isso? Na pesquisa em educação, o referencial marxista exige articular teoria e empiria com métodos adequados ao problema investigado. Puxa vida, bom, então vamos ver. Começamos assim, né? Teoria e empiria, acho que nem tem uma. E precisa de métodos, né? Embora não esteja escrito desse jeito aí, né? Métodos para investigar um problema não são métodos de investigação, não é isso? Tá? Bom. Como é que a gente pode compor uma frase para dar título a isso? Nesse contexto, assim, da gente estar escrevendo o título, caberia a nossa interpretação para transformar teoria e empiria em praxis? Pode. Não sei se faz sentido.
Pode. Propõe uma frase, então, aí. Pode. Porque só é um título, né? Mas ainda. Veja, depois, quando eu for fazer o texto, lá eu posso voltar a falar em epiria, né? Como é que poderia então ficar essa frase aí? Sugestões? Eu coloquei ali, mas eu não sei se fez sentido. Referencial marxista articula praxis nos métodos de investigação. Ah, já escrevi isso lá. É uma sugestão boa, deixa eu copiar para lá. Peraí. Assim, ó, tá? Tá, 25. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema a partir do referencial marxista pressupõe relacionar teoria e empiria por meio de procedimentos metodológicos que são definidos a partir do problema apresentado. Não entendi, deixa eu ler de novo. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema a partir do referencial pressupõe, aí que está o que nos interessa, relacionar teoria e empiria, de novo, volta à ideia da praxis, por meio de procedimentos metodológicos que são definidos a partir do problema apresentado. Procedimentos metodológicos são definidos. É aquilo que nós falamos antes, né? O problema define toda a metodologia de pesquisa depois, né? Tá? Ele falou muita coisa, mas disse pouca coisa. Vamos ver como é que nós interpretamos isso aí, então. Na pesquisa em educação, a construção do problema, com base no referencial marxista, exige articular teoria e prática por meio de métodos adequados ao objeto investigado. Podia falar em metodologia aqui, né? Que nós não falamos mais. Tudo bem. Que como é que nós vamos articular isso aqui, então? Que palavras surgem aí? Referencial marxista. Isso aí parece que, né? Teoria e prática também, mas poderia ser teoria e empiria. Deixa eu ver a frase de baixo lá para Corina. Não, ele não continua essa discussão lá. É teoria e empiria, né? E depois lá adiante eu posso voltar para falar de praxis, né? Como falei na anterior. Falamos na anterior lá. Mais alguma? Método investigado. Metodologia. Métodos. A gente tem que ir para o lado da metodologia, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Tá? Acho que ficou isso aí, né? São palavras que definem bem aí, acho que não tem problema aí. Tá.
E aí uma frase para a gente dar como título aqui. Sugestões aí? O referencial marxista requer praxis nos procedimentos metodológicos? É mesmo. Particular praxis. Acho que o nos, né? E depois eu posso trocar por sinônimos aí. Tá, agora deixa eu fazer uma coisa. Espera um pouquinho. Deixa eu pular aqui um pouco. Depois eu vou, ao longo hoje ou amanhã, eu concluo e boto lá no Moodle. Vamos fazer uma do texto 2, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, tá? Ó, primeira frase do texto 2, a 2.1, tá? A frase é assim. A fase de formulação, de explicitação do problema, de pesquisa, é uma fase crucial em qualquer pesquisa. Nós reescrevemos assim: a formulação do problema é uma etapa essencial em qualquer pesquisa. Que palavras-chave a gente acha que tem aqui nesse trecho aí? Talvez eu não tenha que ter 3, eu posso ter 2, posso ter 1, posso ter mais que 3, né? Talvez formulação do problema seja a mais relevante aí, né? Vamos propor um título para esse fragmento aí. Bem sucinto. Formulação do problema é importante na pesquisa. Tá? Por que eu fiz isso aí? Olha só, formulação do problema. Eu estou no texto 2, tá? Eu vou olhar o texto 1, e no texto 1 aparece definição do problema, definir o problema. E lá fala em formular. É a mesma coisa. Pode ser? Então, lá no texto 2, aquele formular o problema, eu vou trocar por definir o problema. E depois que eu terminar tudo isso aqui, e colocar em ordem alfabética, né, eu vou ter frases que tratam do mesmo assunto do texto 1 com o texto 2 próximas. E aí que eu vou cruzar os textos, então. Então eu vou começar a fazer a análise dos dois textos juntos, porque daí eu vou ver sentido no que um texto falou, no que o outro falou e como é que isso interage um com o outro aí. Daí vai sair depois a minha subcategoria e depois a minha categoria. Então aí que vai se criar a relação entre os textos que eu estou analisando, então aí. Tá bem? Bom, são 11 horas. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar aqui a gravação.